Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos com muita alegria nessa manhã de domingo, trazer a todos a respeito da lição de número 5, que é desse trimestre agora. E o tema da lição que vamos abordar hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E observando a didática, do pastor, desse nosso grande professor, dentro dos conceitos que ele vai nos trazer, na carta aos Efésios, eu gostaria de, antes de nós entrarmos propriamente na lição, trazer aqui algumas informações concernentes em relação à importância da carta aos Efésios dentro do Novo Testamento. Quando Paulo vai escrever, então, a carta aos irmãos em Éfeso, você vai perceber que Paulo está trazendo muitas orientações à igreja ali estabelecida. Então, dentro dessas orientações, a carta aos Efésios vai estar exemplificando, vai estar falando muito sobre a graça em Jesus Cristo, ou a graça de Jesus para conosco. Então, vejamos bem. E eu gostaria de começar essa aula fazendo uma pergunta, já que vamos falar um pouco sobre a graça aqui nessa lição, a respeito de por que a graça é um favor imerecido. Você vai compreender isso com o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja em Roma, aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 8, e eu usei todo esse contexto aqui, didático, dentro da nova versão internacional. Então, a Romanos capítulo 5, e versículo 8, Paulo vai estar aqui respondendo esta pergunta antecipadamente. E ele vai dizendo assim, mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E tendo observado isso, e eu me ative um pouquinho nesse advérbio de tempo ainda, e esse advérbio é muito interessante nesse texto, por quê? Porque esse advérbio ele pode ser usado tanto antes do verbo principal como depois do verbo principal na frase. Então veja bem, ainda estava a preparar, ou estava a preparar ainda. Então veja, a carta aos Efésios está dividida em duas partes. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai estar falando sobre a parte doutrinária para a igreja. E do capítulo 4 ao capítulo 6, vai estar falando sobre a questão prática, a ação direta da palavra de Deus. Então veja bem, a parte doutrinária vai estar se relacionando ao quê? Ao propósito pessoal, ou seja, dentro da natureza humana. E a própria lição que vamos estar falando hoje, da lição 5, ela vai estar já se reportando a respeito disso. Então veja, pela natureza humana. E depois vai falar sobre a natureza espiritual. Que coisa muito linda. Então veja, a primeira parte doutrinária, natureza humana, e segundo, a natureza espiritual. E a segunda parte já vai estar falando sobre a parte prática, ou seja, o procedimento individual de cada crente, isso no quesito individual. E segundo, pelo procedimento doméstico, ou seja, toda a comunidade cristã em Éfeso. Que coisa importante, que coisa interessante. Então, esta lição de número 5, vamos estar falando agora, vamos entrar no tópico primeiro, que está falando sobre a velha natureza, ok? A velha natureza. E essa natureza aqui se refere realmente, ou seja, às condições naturais de cada ser humano. E principalmente agora, dentro desse contexto do quesito cristão, essa natureza, porque em nós há duas naturezas. E ainda há a natureza adâmica e há agora a natureza cristã em nós, ou seja, a natureza de Cristo em nós. Então, esta natureza aqui, ela está se condicionando realmente, ou seja, as condições naturais de cada ser humano, aquilo que nós, como seres humanos, somos capazes de fazer e somos capazes de ser. Isso é muito importante. Então, Efésios capítulo 2
e o versículo 1, e vai estar dizendo assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Cristo vem e ele vai então mudar esta condição natural, vai mudar esta condição, nos dando então uma oportunidade de mudança, e esta mudança é uma mudança drástica, uma mudança consistente. Então vejam como isso aqui é muito importante. O tópico 1, então, quando fala da velha natureza, vai estar mostrando, vai estar nos trazendo a realidade, a forma que nós, como seres humanos, nos comportamos, o que nós trazemos dentro de nós, o que sentimos, expressões, sentimentos, não é? Então isso é uma questão muito importante, porque a partir de Cristo muda-se esta condição, mas não se altera a natureza antiga. Por que não se altera? Porque ela ainda está em nós. Somos, ou está dentro de nós, duas naturezas. A natureza antiga, a natureza comum, a natureza adâmica, mas está em nós agora, em Cristo, a natureza espiritual. Somos também seres humanos naturais, mas também agora somos seres humanos espirituais. E isso Paulo vai identificar de uma forma muito importante. Ele vai trazer essa informação à igreja, então, em Éfeso, tendo aquele relacionamento cristão em Éfeso, precisando dessas orientações para que houvesse ali uma melhor forma do procedimento dos nossos irmãos, o procedimento cristão, da comunidade cristã ali em Éfeso. Muito bem, o tópico 2, agora, vai estar falando sobre o quê? O tópico 2 da lição vai estar nos mostrando sobre a vivificação pela graça. Ou seja, a vivificação pela graça. E vai falar, vejam só, o nosso comentarista, ele vai ali qualificando essas condições, e eu achei muito lindo, muito interessante, muito importante a forma pela qual foi nos trazido. Primeiro, vejam só, ele vai nos dizer que nós fomos alcançados primeiramente pela misericórdia de Deus. Todos nós fomos alcançados, em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. E esta misericórdia aqui, na tradução do Novo Testamento, no grego, no koiné, você vai ver que esta tradução, essa misericórdia, eleo, que quer dizer sentir compaixão pela miséria de alguém. Imagine alguém se compadecendo de alguém, não é? Pela sua condição, pelo seu estado. E aí foi isso com que Cristo fez por nós. Nós estávamos, como diz a palavra de Deus, num charco de lodo. Nós estávamos mergulhados no pecado. Nós éramos como uma esponja absorvendo toda esta situação. Cristo, então, teve por nós misericórdia. E esta misericórdia, ou seja, ele sentiu compaixão pelas nossas misérias, por aquilo que nós estávamos vivendo, por aquilo que nós éramos. E vendo essa situação, então, ele sente misericórdia. E através da sua misericórdia, ele nos alcança. Pela sua misericórdia, ele nos retira daquele local, daquele lugar, daquele estado, e nos coloca agora em uma outra posição. E a Bíblia vai nos dizer que tira-nos de um charco de lodo e vai firmar os nossos pés agora sobre uma rocha, sobre a rocha. E esta rocha nós sabemos que é Cristo Jesus. Então, vejam como é importante e interessante. Primeiro, alcançados pela sua misericórdia, ou seja, ele teve compaixão da miséria que nós éramos, da miséria que estávamos, e nos resgata de lá. Já é motivo para nós nos alegrarmos muito somente com isso, não é verdade? E eu quero que você entenda aqui nesta manhã a respeito de tudo isso. Segundo, ele vai dizer que nós fomos alcançados agora pela sua graça. E eu acho tão lindo isso, porque, vejam só, essa graça, no grego charis, que quer dizer
consideração favorável, clemência. Ele vendo a nossa condição, vendo o nosso estado, ele tem então clemência, ou seja, ele é clemente para conosco. Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, que acompanha a lição, vai dizer assim, ó: todavia, olha só, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Olha só, quando ainda estávamos mortos em transgressões, olha só, pela graça sois salvos. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque esta graça, ela vem de uma forma tão poderosa, de uma forma tão amorosa, de uma forma tão profunda, de uma forma tão gloriosa, que eu costumo dizer, não é que é difícil nós tentarmos explicar o que é a graça e o amor de Deus. A graça, ela vem como uma forma favorável, mas o amor é diferente. E agora o terceiro assunto, que ele vai dizer que nós fomos alcançados então pelo amor. E esse amor aqui que eu acho interessante. Por quê? Esse amor, agapao, quer dizer amor pelo gênero humano. Gênero humano. Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos, por Deus, pela palavra, foram criados. Mas que mundos foram criados? Primeiramente, nós sabemos que é o mundo espiritual, depois o mundo físico e, por último, o mundo humano. Mas vejam, esse agapao quer dizer Deus se interessando pelo gênero humano, ou seja, pelo ser humano, criatura, criação de Deus. Por isso que não tenha dúvida nenhuma, você é amado, você é amada de Deus. Ele tem amor por você. Ele tem amor porque você é criatura dele. Você é criação, feitura nas suas mãos. Então, você pode ter certeza disso. E João capítulo 3 e o versículo 16, que é o nosso texto áureo, não é, da palavra, ele vai dizer porque Deus amou o mundo, esse mundo humano, de tal maneira que a fórmula que ele achou, a fórmula encontrada foi o quê? Entregar o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é tremendo, isto é maravilhoso. E vejam só, e o quarto ponto, dentro desse tópico ainda, no tópico 2, está falando que sobre agora, primeiro, ele com a sua misericórdia nos alcança, com a sua graça, não é? Ele nos enche, e agora com o seu amor, ele nos constrange, nos envolve, nos cobre, nos esconde. Mas agora, a graça, ela vai ter agora uma ação muito direta, muito interessante, muito gloriosa. Então, agora a graça vai nos exaltar. Mas exaltar em que sentido? Simples, vejam bem. Essa graça aqui, que a palavra do Senhor nos dá, né? Upsisoo, do grego upsisoo, quer dizer erguer para cima. A graça de Deus, olha como isso aqui é muito importante. Lembra no começo que nós falamos do tópico primeiro? A natureza pecaminosa adâmica lá, no lamaçal do pecado, lá embaixo, no submundo, não é? E ele tira de lá. E agora com a sua graça, ele vai nos levar, vai nos encaminhar, vai nos levar para cima. Tira de baixo e leva para cima. Isto aqui, meus irmãos, Efésios, a lição diz, capítulo 2, o versículo de número 6, vai estar dizendo assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui só? Veja bem. Qual é esta condição? O que isso nos proporciona?
O que isso serve para nós como forma de orientação diária? Lembrarmos que nós estávamos, não é, no pecado. O ser humano mergulhado, abaixo, sucumbido, não é, estava ali submergido numa situação deplorável, numa situação calamitosa, numa situação, para muitos até, vergonhosa. Quem que nós não conhecemos, não é, que pessoas que antigamente o seu comportamento, a sua vida era de uma forma tão terrível que alcançava-se até, criou-se estigmas a respeito dessas pessoas, paradigmas a respeito dessas pessoas, pelo seu estado de vida, pela sua condição de vida antes de Cristo. Mas quando Cristo atinge esta pessoa, ele vai resgatá-la. E esse resgate, ele vai trazendo em fases. O resgate, primeiro vem a limpeza, vem a purificação, vem a santificação. E esse processo contínuo vai cada vez mais nos preparando, vai cada vez mais nos dando condições, não é? Para que quando o momento desta exaltação e esta graça que nos envolveu, esta graça que nos atingiu, esta graça que nos comove e nos move, vai chegar o momento que esta graça em Cristo Jesus estará nos levando então para cima. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 6, né, vai estar dizendo assim, ó, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Não é lindo isso? Não é motivo para nós nos alegrarmos, para que nós possamos cada vez mais nos servir, né, de toda essa condição e nós propagarmos isso às demais pessoas. Esta é a nossa função. Quando o Senhor disse, vocês vão ser minhas testemunhas, então vamos pensar sobre isso. E esta lição de hoje, falando dessa libertação do pecado, falando desta nova vida em Cristo Jesus. O tópico 3 aqui, também, dentro da lição, vai estar nos trazendo algumas informações e elas são informações muito, muito importantes. Primeira informação, a graça como meio de salvação. Ou seja, o que é esta salvação? A graça como meio de salvação. O que é esta salvação? O que é? Essa salvação, soteria, do grego, quer dizer o quê? Libertação, mas não só sermos libertos. Além de sermos libertos, nós somos agora preservados. O Senhor nos libertou, mas também está nos preservando para o dia, não é? Glorioso, para o dia ao qual nós estamos esperando. E isto aqui é muito importante. Porque o Paulo, quando escreve o capítulo 2, que é esta lição propriamente, e o versículo de número 8, Paulo vai dizer assim, pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus. Então nós somos presenteados por Deus, recebemos de Deus um presente, e esse presente é o quê? Não somente a libertação. Fomos libertos, mas não somente. Se fôssemos só libertos e deixados libertos, estaria incompleto. Então, o que Deus faz em Cristo Jesus? Nos liberta. Mas, além de nos libertar, Ele vai também nos preservar para o dia da salvação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que coisa linda! Que coisa importante! Que coisa maravilhosa! E aí, nessa continuidade da nossa vida cristã, aí nós temos o nosso procedimento cristão. Como é que nós estamos procedendo como testemunhas de Jesus, como estamos nos procedendo aqui nesta terra. Então vejam só, para que possamos compreender. E esta salvação,
parece que você percebe que uma coisa vai chamando outra coisa. Parece que é um grande quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos. E depois que você monta, você percebe que há uma imagem que aparece. Então veja só, primeiro vem a misericórdia, depois vem a graça, depois vem esse amor, né? E o efeito, o resultado da graça, né? Vem então aqui agora o que? Esta condição de nós estarmos sendo elevados, tirados de baixo, sendo colocados para cima. Mas agora, a graça, como meio de salvação, ela vem não só para libertar, e vem agora preservando. Mas além disso, a graça que proporcionou tudo isso. Agora a salvação, ela é muito interessante, porque a partir do momento que somos salvos, preservados em Cristo, você percebe que agora vai mudar o nosso comportamento, vai mudar o nosso procedimento como agora pessoas diferentes, agora como cristãos que somos. E qual é esta mudança? Qual é? O que Paulo vai identificar e o que Paulo vai esclarecer à igreja em Éfeso? Simples. Paulo vai falar agora que a salvação, ela vai produzir em nós algumas diferenças, algumas características muito peculiares. Quais são essas características? Vejam bem, então, a salvação, ela vai produzir em nós agora, através da salvação, obras. A partir de agora, nós começamos então, e esta salvação aqui, né, que já o próprio termo salvação aqui, ergon, do grego, está falando sobre trabalho, sobre um ato, sobre uma ação. Então, a partir do momento que nós agora estamos salvos, agora a partir do momento que agora estamos preservados, libertos, a partir desse momento agora, esta obra de salvação em nós, ela vai ter agora uma continuidade. Ou seja, a partir do momento que somos salvos, não somos salvos pelas obras, mas as obras fazem parte da salvação. As obras agora vão acompanhar a salvação, a graça que nós recebemos. E estas obras aqui vão estar exemplificadas no nosso dia a dia. A forma pelo qual nós estamos trabalhando para Cristo, trabalhando para o reino de Deus, trabalhando em prol das pessoas. Esta é a nossa função. Esta é agora a nossa melhor forma de retribuirmos de algum jeito a salvação que recebemos, através das obras. Tiago vai falar muito sobre obras, mas vejam só, Pedro também fala um pouco, mas olha só, como isso aqui é interessante. Esse trabalho, esta ação, este ato aqui é muito lindo. Por quê? Veja só, Efésios capítulo 2 e o versículo de número 10. Olha o que diz, olha como é interessante. Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, olha só, para fazermos boas obras. E olha só, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, somos salvos em Cristo. Não somente para sermos libertos, sermos preservados, sermos tirados daquela situação miserável que nós nos encontrávamos. Não. Somos tirados de lá para que possamos, então, a partir de Cristo, a graça que nos alcançou, nós possamos dar continuidade a isso. E esta continuidade vai ser dada através do quê? Das obras que vamos nós realizar daqui para frente. Então eu gostaria que você, nessa manhã, pensasse, refletisse, que tipos de obras nós temos proporcionado? Como tem sido o nosso procedimento cristão? Como tem sido o nosso comportamento cristão? É isso que eu quero que você pense aqui nesta manhã. E para concluirmos então, vejam só, antes de Cristo, estávamos nós numa degeneração. E o resultado dela, condenação. Depois de Cristo, estamos agora regenerados.
E o resultado da regeneração, absolvição. Efésios 2,19, que está na lição, dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a todos nesta manhã linda da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos.